Antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer a todos vocês por todo o apoio que vocês deram na terceira parte dessa série. Sério, valeu de coração, eu não esperava que essa parte fosse pegar tanta view, cara, muito obrigado. E bom, nesse ponto eu acho que a maioria já sabe como funciona essa série, então eu não vou explicar tudo de novo. A única coisa diferente nessa quarta parte é que, com exceção de Night Reaper, todos os outros jogos dessa lista foram sugestões que eu peguei dos comentários. Então caso vocês fiquem bravos com algum jogo que aparecer nessa lista, não venham me culpar, tá? Eu peguei a sugestão de vocês. Mas é só isso, vamos pro vídeo. Aqui no canal eu tenho dois vídeos falando de jogos da Puppet Combo, e como na parte anterior dessa série eu falei de um deles, que era Murder House, eu quis falar do outro nessa parte, que é Night Reaper, um jogo em que a gente tá na pele da Rachel, uma garçonete de uma lanchonete que logo após terminar o seu turno vai embora a pé para casa. Porém, um colega de trabalho dela avisa que não era bom ela ir sozinha à noite, pois recentemente um assassino conhecido como Night Reaper tem vagado pela noite em um sedã preto atacando garotas nos becos da cidade. Mas mesmo ouvindo o aviso do seu colega, a Rachel, como qualquer protagonista idiota de jogo de terror, vai sozinha mesmo assim. E infelizmente o caminho da casa dela estava interditado pela polícia. Então ela corta caminho por um beco e dá de cara com o sedã preto do assassino. A partir daqui, o roteiro é igual a outros jogos da Puppet Combo, onde a Rachel precisa encontrar uma maneira de chegar até sua casa enquanto é perseguida pelo Night Reaper. E no meio desse caminho, ela acaba sem querer deixando a sua bolsa cair de cima de um prédio. E isso vai ser um grande problema mais pra frente, quando ela encontra um telefone que só funciona com moedas. E bom, a Rachel tinha moedas? Sim, só que elas estavam na bolsa que caiu. Então lá vai a Rachel procurar a sua bolsa enquanto o assassino continua perseguindo ela. Depois de algum tempo, a Rachel finalmente encontra a bolsa, pega as moedas e liga para sua colega de quarto, e pede para ela abrir a porta do AP delas. E com as portas abertas, a Rachel entra e o jogo termina com ela sentada vendo um filme na TV. Porém, no final de verdade, a Rachel ouve um barulho vindo do quarto dela. Deixando o jogo com o final em aberto. Night Reaper pode não ser um dos mais famosos ou melhores jogos da Puppet Combo, mas eu tenho um carinho imenso por ele. Bom, esse aqui foi um dos jogos recomendados por vocês nos comentários. Lembra bastante de John Doe, não só pelo fato dos dois serem visual novels, como também pela temática que é bastante parecida, sobre pessoas com obsessões doentias por outras. A diferença é que Your Boyfriend tem bem mais personagens e a história é bem maior, sendo dividida em um sistema de dias. E nesse vídeo eu só vou focar nas coisas que acontecem no primeiro dia, em que a gente começa na pele de uma pessoa que acabou de sair da casa dos pais, e tá morando junto com uma colega de quarto chamada Lucy. E um dia a nossa personagem decide ir caminhar um pouco no parque, até que ela é abordada por um estranho que diz ser o nosso namorado e chama ela para um encontro. Nesse ponto, o jogo tem três rotas diferentes. A primeira é a em que nós aceitamos o convite e marcamos um encontro no mesmo local em que nós trabalhamos. Chegando lá, ele se atrasa um pouco, mas traz um buquê de rosas como desculpa. E depois de uma longa conversa em que a gente descobre que o nome verdadeiro dele é Peter, nós terminamos o encontro, vamos para casa e dormimos, terminando assim a primeira rota. Indo para a segunda rota, nós recusamos o encontro com o Peter e vamos até uma floricultura, que por acaso o Peter também estava lá, e temos mais um diálogo com ele, que termina com o Peter perguntando se podia acompanhar a gente até a nossa casa. E caso o jogador recuse, a nossa protagonista simplesmente vai para casa sozinha. Mas, se o jogador aceitar o convite dele, ele nos acompanha até a nossa casa, nós conversamos um pouco, ele vai embora e nós dormimos, terminando a segunda rota. E na terceira e última rota, enquanto estamos na floricultura, o Peter nos revela que ele ficava observando a gente o tempo todo. E ouvindo isso, a nossa protagonista fica enojada e vai embora furiosa, jurando nunca mais ver ele novamente, terminando assim a terceira rota. E como eu falei antes, esse aqui é só o primeiro dia do jogo. Ainda tem o segundo, terceiro e quarto dia, que continua a história. Mas eu não quero alongar muito esse vídeo, então vamos pro próximo.
Cult of the Lamb é um jogo indie lançado em 2022. E como eu posso dizer, Cult of the Lamb é um daqueles jogos que de primeira parece algo fofinho, bonitinho, mas que na verdade é um negócio macabro, estranho, com rituais, seitas, demônios, tudo de bom. Mas eu tô me apressando muito aqui, vamos pelo começo. Cult of the Lamb se inicia com um cordeirinho sendo utilizado em um ritual feito por 4 cultistas, que falam que com a morte desse cordeiro, eles vão impedir de uma vez por todas a profecia de se cumprir, e a antiga fé permanecerá. Então o pobre cordeirinho é morto, porém depois ele acorda em um tipo de paraíso com uma entidade chamada Aquele que Espera, que fala que ele pode nos trazer de volta à vida, porém em troca nós teremos que criar um culto em seu nome. E sem muitas opções, nós aceitamos e ganhamos uma coroa vermelha, que vai nos ajudar. E bem, seguindo o contrato que a gente fez com a entidade, agora nós precisamos criar um culto. E sinceramente, essa é uma das partes mais legais do game, onde você tem que convidar as pessoas para entrar pro seu culto. Mas eu não vou me aprofundar nisso porque o foco aqui é a história, não a gameplay. E bem, enquanto jogamos, nós descobrimos que aquele mundo era governado por 4 bispos da antiga fé. Inclusive, o Aquele que Espera também era um desses bispos, mas ele foi banido após tentar se revoltar contra os outros bispos. E segundo o acordo que a gente fez com Aquele que Espera, nós também precisamos lutar contra todos os 4 bispos e matá-los. Fazendo tudo isso, nós voltamos para aquele mesmo local do Aquele que Espera, onde ele nos agradece por tudo que a gente fez, mas avisa que agora ele vai nos matar e pegar a coroa de volta. Obviamente, o cordeirinho se recusa a dar de mão beijada a coroa para ele, e uma batalha se inicia, onde nós derrotamos o Aquele que Espera e ele volta à sua forma original, que era de um gatinho. E a partir daqui o jogador tem 2 escolhas: ou ele mata o Aquele que Espera e volta para o seu culto normalmente, ou ele poupa o Aquele que Espera e ele também entra para o seu culto. Para quem entrou no YouTube recentemente não deve saber, mas entre os anos de 2015 e 2019 existia um jogo de mascote horror chamado Bendy the Ink Machine, que era um dos mais famosos na época, batendo de frente inclusive com FNAF. Inclusive, o fato de que provavelmente tem gente que acompanha meu canal que nunca ouviu falar de Bendy the Ink Machine me faz sentir velho pra caralho. Mas se vocês não conhecem Bendy, pode ficar tranquilo, porque eu não vou focar nele, mas sim em um jogo feito pela mesma empresa, chamado Showdown Bandit. E eu só falei de Bendy aqui porque o fato dos dois terem sido feitos pela mesma empresa é a coisa mais relevante que eu encontrei de Shadow Bandit. Mas falando no diabo, nesse jogo nós estamos na pele de Bandit, que era o principal mascote de um antigo programa de TV de fantoches conhecido como Shadow Bandit. Esse programa era bastante famoso no passado, porém graças à baixa audiência ele acabou sendo cancelado, e o estúdio e os mascotes foram abandonados. Porém, de alguma forma misteriosa, a marionete do Bandit, que no caso seria a gente, ganha vida e começa a vagar pelo estúdio sendo controlado por cordas. E o jogo em todo momento fala que nós não devemos olhar pra cima. E se vocês ouviram até aqui e ficaram pensando, cara, essa história é igualzinha a Bendy? Bom, é porque além de ter sido feito pela mesma empresa, os próprios criadores de Bandit admitiram que eles queriam reutilizar a ideia de Bendy, mas com uma pegada mais colorida. E pra falar a verdade, eu tenho a impressão que a galera da Candy Beast tava mais preocupada em fazer Bendy Dark Revival do que divulgar esse jogo, porque sinceramente, para um jogo feito por uma empresa como a Kindle Beast, esse negócio quase não teve divulgação, e só ajudou ele a ser praticamente esquecido pelo pessoal. E agora nós chegamos no idoso dessa lista. A Oni foi um jogo de terror feito no estilo RPG Maker lançado em 2008. Eu não tava brincando quando eu falei que esse negócio era velho. Nesse jogo nós vemos 4 personagens entrando dentro de uma mansão abandonada. Esses 4 personagens são Takeshi, o covarde, Taturo, o bonitão, Mika, a menina do grupo e Hiroshi, o protagonista. E pra quem acha que eu tô resumindo muitos personagens, fiquem sabendo que não, eles são literalmente só isso mesmo. E vamos lá pessoal, isso aqui é um jogo indie de terror 2008. O que vocês esperavam? Personagens mega desenvolvidos, cara? Vamos baixar um pouquinho a bola, pessoal? Mas continuando o jogo, em determinado momento, o Hiroshi acaba se distanciando do grupo. E quando ele volta, ele vê que todos seus amigos sumiram. E procurando por ele, o Hiroshi dá de cara com esse monstro chamado Aoni. E antes que alguém fala, eu sei que o nome verdadeiro desse bicho não é Aoni. Mas como foi assim que eu conheci ele, eu vou continuar chamando ele assim nesse vídeo. Voltando, a partir de agora, o rumo do jogo é aquele que todo mundo conhece. Você tenta procurar um caminho para sair dessa casa e resolver
vários enigmas enquanto o Aoni tenta te pegar. E durante o caminho, o Hiroshi também encontra os seus amigos. Porém, todos eles, uma hora ou outra, acabam sendo pegos pelo Aoni também. E nesse momento, nós descobrimos que o Aoni possui o poder de transformar as pessoas em criaturas parecidas com ele. Tanto que mais pro final, o Hiroshi até encontra uma cela com vários desses infectados, digamos assim. E ao notarem o Hiroshi por perto, todos esses infectados começam a persegui-lo. E é aqui que acontece o final do game, onde o Hiroshi chega até a saída do terreno enquanto a câmera mostra o Aoni de fundo apenas olhando para ele, terminando o jogo. Só que elas só podem ser instaladas pelo celular e uma delas só está disponível em japonês. E eu nem preciso explicar que obviamente eu não falo japonês. Então vamos nos contentar só com o resumo do primeiro game. Indo mais, Aoni, como eu falei, é um jogo bem antigo com continuações desconhecidas. Então até que é compreensível poucas pessoas se lembrarem dele. Ok, esse aqui com certeza é o mais polêmico dessa lista. Sendo sincero com vocês, eu não queria colocar Doki Doki Literature Club nessa lista. Porém, sinceramente, ele até que é bastante conhecido hoje em dia. Mas, como eu falei no começo, essa quarta parte aqui foi feita com sugestão de vocês. E como muita gente pediu para eu colocar Doki Doki Literature Club nessa série, então tá aqui. Doki Doki Literature Club, que eu vou chamar só de Doki Doki, porque como deu para perceber nesse vídeo, o meu inglês é uma porcaria. Parece que vai ser só mais uma visual novel de romance genérica com personagens fofas, onde você é um estudante do ensino médio que é convidado pela sua melhor amiga Sayuri para um clube de literatura da qual ela era vice-presidente. Nós somos apresentados as outras 3 personagens importantes dessa história, que são a Yuri e a Natsuki, que são apenas participantes do clube, e a presidente do clube inteiro, a Mônica. A partir daqui, o jogo se comporta como um típico jogo de romance, em que dependendo de qual delas nós conversamos mais, pode nos levar para rotas diferentes. Porém, independente da rota, o final não vai ser um dos melhores. Na rota da Natsuki, ela vira essa coisa que até hoje eu não faço ideia do que é. Na rota da Yuri, ela pergunta se nós gostamos dela. E se o jogador responder que sim, ela se mata. E se o jogador responder que não, ela se mata também. Meu Deus, sabe por que eu tô rindo disso? O que tá acontecendo comigo? Agora, na rota da Sayuri, bem, eu vou aproveitar esse momento para contar uma pequena história para vocês. Eu conheci Doki Doki pela primeira vez lá para meados de 2017 e 2018, através de gameplays de vários youtubers da época. E uma lembrança que eu tenho até hoje é a reação desses youtubers quando eles entraram no quarto da Sayuri pela primeira vez e viram essa cena da Sayuri com a corda no pescoço. Sério, eu acho que não é exagero falar que essa imagem é a mais famosa de Doki Doki e uma das mais traumatizantes que eu já vi em um jogo indie. Mas essa não é a última rota, porque nós ainda temos a Mônica. E ai, como é que eu falo pra vocês? A Mônica, durante toda a história, é praticamente a grande vilã de Doki Doki, sendo a única das 4 que sabe que ela é um personagem de um jogo. Então, no final, ela nos leva até um local estranho que nem parece que faz parte do mesmo universo do game principal. Nesse local, a Mônica fala um monte de abobrinha pra gente, dizendo que nós seríamos somente dela e de mais ninguém, encerrando assim o game. Ok, por mais que eu tenha resumido de uma maneira extremamente porca a história desse game, Doki Doki foi um dos jogos mais incríveis lançados na época. E mesmo hoje em dia eu ainda considero ele um jogo excelente, que merece com toda certeza a fama que ele tem.